meu Deus, já tinha passado a Segunda Guerra Mundial, embora eu seja um baby boomer, filho da explosão atômica. Mas quem me precedeu jurava de todo o coração que o Hitler era o anticristo. Ele era um anticristo. Assim como o Martinho Lutero, na Reforma Protestante, se serviu demais da figura papal como sendo o anticristo, e a Igreja Católica como sendo a grande meretriz que iria servir, colaborar tanto quanto o falso profeta colaboraria com essas entidades bíblico-escatológicas e arquetípicas. Já tem 500 anos de Martinho Lutero, e nesse processo houve muitos anticristos dentro do papado católico, tanto quanto dentro da reforma protestante, cheia de anticristos. Porque isso é uma coisa antiga. Quem mais explícita e prática e objetivamente falou sobre isso foi o apóstolo João, numa das suas epístolas universais, na primeira, quando ele diz: Filhinhos meus, eu não quero que sejais enganados, mas saibam que muitos anticristos têm saído pelo mundo afora. Eles saem do meio de nós. Do ponto de vista de João, esses anticristos que estavam saindo eram cristãos que se tornaram apóstatas, que se desviaram do evangelho de Cristo e criaram e desenvolveram evangelhos segundo o seu prazer, como hoje eu vejo uma garotada acadêmica aí apaixonada pelo evangelho de Judas, pelo evangelho de Maria Madalena, pelo evangelho de Tomé, pelo evangelho de Bartolomeu, pelo Apocalipse de Pedro. Nunca leram nada, a maioria deles, só leem resenhas. Eu li tudo e todos. Só vi bobagem e tolice. Que evangelhos eram esses? Evangelhos do segundo e do terceiro séculos da nossa era, produzidos na maior parte das vezes por grupos gnósticos. Por isso, o conteúdo deles é completamente coerente com os vários tipos de gnosticismo. Mas não tem absolutamente nada especial entre eles. Às vezes eu vejo uns acadêmicos ou pseudo-acadêmicos só de leituras e leituras e leituras, mas parece que eles leem, mas não pensam, dizendo que a grande diferença do Evangelho de Tomé para os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é que a ênfase do Evangelho de Tomé é num reino de Deus dentro de nós. É lá na iluminação e no conhecimento do conhecimento de Deus dentro de nós. Parece que é uma novidade. Jesus diz em Lucas 17: o reino de Deus está dentro de vós. Ele diz em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a ênfase é no que cresce de dentro de nós. Quando em Mateus 7, na festa dos tabernáculos, Jesus se levanta e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A pergunta é: que Escritura? Era Ezequiel falando das fontes, da fonte que brotaria do altar do templo e que escorreria e pelo Ribeiro do Cedron desceria os caminhos baixos entre Jerusalém até a cidade de Jericó e depois entraria no Jordão e no Mar Morto, que se tornaria cheio de peixes e de vida. Eles ficam esperando o cumprimento literal disso, quando Jesus já cumpriu. Ele disse: está aqui o cumprimento, sou eu o cumprimento. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque em mim se cumpre a escritura de Ezequiel. Eu Uhum. sou o templo
cresce para dentro, mas eles não se deram nem o trabalho de fazer uma observação sobre aquele templo descrito por Ezequiel, que não tem como ser construído com engenharia civil e física newtoniana, porque ele começa pequenininho, você vai entrando, ele vai crescendo para dentro, crescendo para dentro. Parece um ambiente quântico, parece um ambiente de natureza espiritual. E Jesus disse: ó, o templo sou eu, está aqui dentro. Eu realizei a profecia de Ezequiel. Eu sou a fonte de água viva. Eu sou o altar de onde isso esguicha e salta para a vida eterna. Mas nem Jesus interpretando Ezequiel é suficiente para os crentes que continuam inventando essas histórias. Agora, havia suspeições antes, toda vez que tinha um cristão genuíno e verdadeiro e magoado pelo papado católico, que é uma das histórias mais nojentas do Ocidente da Terra, ela compete pau a pau com a história dos imperadores romanos e é pior ainda, porque feita em nome de Deus. Mas os papas já foram indicados por aquisição financeira, por riqueza. Os papas já foram determinados que o fossem porque compraram o seu lugar e a sua cadeira papal por fábulas e fortunas. Nós já tivemos papas, mulheres que se faziam de homem, até que, por exemplo, a papisa Joana deu à luz numa procissão, nasceu uma criança que caiu das pernas do Papa no meio da rua. Nós já tivemos todo tipo de papa assassino. Oxe, E eu não aí, sabia quando disso aí, chegou o não. tempo. Meu Deus, eu ia passar o dia inteiro te falando dessa historinha. Quando a gente chegou no tempo da Reforma Protestante com Lutero, e ele foi perseguido pelo papado, e Lutero era um cara muito pusilânime, muito temperamental, ele não era um ser completamente isento. E quando você lê as 95 teses de Lutero, elas são muito básicas. Elas não passam no crivo de nenhuma consciência lúcida hoje em dia, porque ela está lidando com o óbvio, um óbvio infantil, que foi pertinente para aquela hora, porque foi também conveniente para príncipes germânicos, para príncipes saxãos, que encontraram na propositura de Lutero o pretexto ideal para romper com o Sacro Império Romano, representado religiosamente pelo Papa, porque o último representante do Império Romano é a Igreja Católica. Ela cumpre as vestimentas, ela usa as colorações do Império Romano, ela usou os templos antigos dedicados aos deuses greco-romanos, depois de Constantino, para transformá-los em templos cristãos. Ela é um grande sincretismo judaico, romano, cristão, e que perdeu completamente o DNA de Jesus. E nos últimos anos, desde a criação do Estado Vaticano, e alguns preferem contabilizar os papas apenas da criação do Estado Vaticano para cá, que é um negócio que não tem mais de um século, ou um século e pouco. Aí, nesse caso, a gente teria 7 papas, e agora a escatologia pentecostal dispensacionalista está esperando o 8º papa para cumprir-se uma profecia do Apocalipse que já foi cumprida há muito tempo no Nero redivivo, mas não conhecem história, ficam pensando que estão inventando a roda. A ignorância Hum, é um negócio horroroso. sim. Mas o É, Lutero o que era eu um percebi é que homem das. eles tentaram fazer essa história caber dentro do Apocalipse. Dentro do Apocalipse, dentro de cada momento histórico, eles fazem tudo acontecer outra vez. Quando surgiu Maomé, o anticristo virou Maomé.
Hum, quando surgiram algumas outras figuras religiosas no mundo com importância de significação intercontinental, eles disseram é o anticristo. Depois que eu acompanho essas coisas, o anticristo já foi muita gente, nunca deixou de ser, o Papa sempre foi o candidato mor do protestantismo. Eu li muito livro levado a sério no Seminário Presbiteriano de Campinas, tanto quanto no de Recife, aonde o Papa era o candidato maior a anticristo sempre. Isso era defendido com argumentos supostamente, do ponto de vista deles, sérios. Eu li aquilo tudo, achei tudo tão patético desde que eu era um jovenzinho de 19 anos, quando meu pai disse: Olha, você tem que se tornar um homem muito culto para poder enfrentar esses loucos que não têm fé. Eles vivem apenas de construções. Meu pai era um homem muito lúcido. Vivem apenas de construções sistemáticas. E para cada geração eles querem inventar os diabos da hora, os demônios da hora. E nunca deixou de ser assim. Eu vivi num tempo em que o Hal Lindsey, que escreveu talvez o maior best-seller dos tempos contemporâneos, do século XX, que tenha sido um livro chamado, que foi um livro chamado As Agonias do Planeta Terra, que todo mundo lia, ele dizia que o anticristo era o ditador do Egito, o Nasser. Prestem atenção no Nasser, porque ele é o anticristo. Aí o Nasser foi assassinado, morreu, e ele nunca explicou por que que o Nasser não era o anticristo. pois é. Ô, Aí cara, passou a então ser o assim, Sadat, que era o sucessor do Nasser. Aí Sadat foi assassinado, eles não explicam nunca. Aí passou a ser o Henry Kissinger, que era o secretário de Estado americano e também foi secretário de Relações Internacionais, era quem dialogava com árabes e com judeus israelitas ou israelenses, ele também era judeu de ascendência alemã, aí todo mundo dizia o nome 666, aí tem toda aquela história, aquela numerologia mágica, aquela numerologia de tarô, aquela numerologia pagã. Aí eles pegam e veem no hebraico o que que aqueles números 666 constroem. Até hoje eles estão usando isso. Às uhum, vezes eles levam para o aramaico, para o hebraico. Às vezes eles elegem qualquer outra forma de alfabeto para ver se faz 666. é. Ou Aí, seja, Deus não queria que ninguém entendesse o texto, né? Porque para entender tem que não, converter em número, aí depois você soma os números, aí depois se converte em outra coisa. para virar a palavra. Quando na realidade João falou isso, se você fizer esse mesmo cálculozinho, mas João tinha uma razão para ter dito isso em código. É que se ele falasse o nome do cara nos dias dele, ele seria morto, decapitado ou crucificado e tudo mais. Então ele botou em código e todos os cristãos da época entendiam que era de Nero que ele estava falando, porque fazendo essa transliteração numerológica para o alfabeto, daria Nero, Hum, e não daria Domiciano, que é um nome muito grande. Nero é perfeito. E o Nero era doido mesmo, anticristão maluco. Então, olha, de geração em geração, nesses 2000 anos, você que conhece história da igreja, história do mundo, todas as histórias, dá um sofrimento. Quando eu vejo Lamartine Pozella, por exemplo, viver dessa obsessão escatológica e vendendo isso para esse grupo de pessoas que se alimentam de pânico, de pavor e de mentiras calcadas na mais profunda ignorância. Eu não estou dizendo que ele seja mau, nem perverso.
É. Mas para ser um pastor batista que fez uma faculdade batista teológica, é um negócio absolutamente absurdo, abjeto e incompreensível. Ele deve ter dado descarga em todo o conhecimento que um dia ele teve, porque ele começou a mudar quando ele conheceu a Valnice Milhomens. A Valnice marcou a volta de Jesus 3 vezes e Jesus não veio nenhuma das vezes. Como o meu querido amigo Lourenço Olson, da Assembleia de Deus, que já partiu para o Senhor, também disse que depois do alinhamento dos planetas, Jesus voltaria. Aí eu tinha saído para almoçar com o bispo Roberto Macalister, lá nos anos 80, e o bispo Roberto Macalister era muito bem-humorado, tinha um sarcasmo excelente. A gente saiu na direção do restaurante e ele disse: Caio, meu irmão, você não acha que a essa altura o nosso querido companheiro Lawrence Olson está devendo escrever um livro novo, cujo tema deva ser Desculpem qualquer coisa? E eu morri de rir. A Valdice já marcou a volta de Jesus algumas vezes. Numa É delas, a esse. minha mulher estava presente no auditório, se levantou e saiu. Ficou disse, pelo amor de Deus, como é que essa mulher tem coragem de cometer uma heresia dessa? Sabe qual é o problema? Uhum. Ninguém cobra depois. É como o É, Rodrigo é. Silva É, você pode defendendo a Ellen errar. Eu nunca White. vi isso, nunca vi isso. Você pode errar a data de boa E que depois depois fica, eles vida dão um que segue. jeito. Eles dão um jeito. A Ellen White dos Adventistas marcou também. Ficou todo mundo esperando. Jesus não veio. Aí ela desenvolveu uma teologia alternativa. Não, ele veio sim. Tanto quanto os testemunhas de Jeová, que fizeram a mesma coisa. Aliás, eles têm uma certa genética semelhante em alguns aspectos. E aí disse, não, ele veio sim, só que ele não apareceu. Ele entrou no santuário celestial e ele está examinando os livros da vida de cada um de nós. É um negócio não é nem de medievalismo, é de um reducionismo imbecil e completamente retardado, que você tem que ser fanático por aquela crença para Que você conviver ia com um falar negócio do desse. Rodrigo Silva? O Uhum. que você ia falar? Oi? O que você ia Eu ia comentar sobre dizer o que Rodrigo ele Silva? também, ele defende a Ellen White, ele só não consegue explicar todos esses furos. Como ele é arqueólogo, mas ele defende uma teologia que diz que o mundo foi criado há 6.000 anos atrás. Aí não dá nem para fazer arqueologia com um mundo que só tem 6.000 anos de idade. Até Jericó, lá em Israel, é mais velha do que a criação do mundo, que tem Ah, 10.000 anos de idade, a Jericó. ele O segue a Homo linha do universo. sapiens, Eu não o sabia que ele Homo do acreditava nisso, Carmelos. Oi, desculpe. eu não sabia que ele acreditava nisso, universo jovem, né? Ele crê, entra aí na internet e vê. Ele fala isso. Quando ele está pregando para adventistas, ele fala isso. Quando ele está em podcast, é que ele se desvia para lá, se desvia para cá, não sei o que e tal. Senão ele perde o público todo, porque é um negócio obscurantista. Mas o pessoal, mesmo quando ouve pregando para adventistas e dizendo que, por exemplo, Jesus era o arcanjo Miguel encarnado. Ele diz isso. A Ellen White dizia isso. E os adventistas antigos dizem isto. E como ele é também professor de teologia, arqueologia e de outras coisas nos seminários adventistas, ele diz isso para aqueles meninos que não sabem de nada. Mas quando os garotos começam a aprender alguma coisa, olha, vão embora, como o Tiago Arraes, como Alan Gentil, como o Gonçalves, que é um querido que também foi embora, e dezenas de outros que se evadiram de lá porque não suportavam a mentira doutrinária daquilo. Quando o cara começa a estudar o Novo Testamento, ele verifica que não tem cronologia nenhuma para a volta de Jesus.
Quando Jesus disse: Quando vides o abominável da desolação sentado no lugar santo, quem vê, entenda. Ele já estava aludindo a uma profecia cumprida. Hum, Em Antíoco Epifânio, que invadindo Jerusalém se sentou no lugar santo, imolou um porco no altar. Então aquilo já era uma profecia cumprida muito antes de Jesus nascer. Tem profecias bíblicas que se cumpriram aqui, mas todas elas quase têm superdimensionalidade projetada. Então, muitas delas se cumprem em ocasiões crescentemente, como o Apocalipse. Tem uma dimensão do Apocalipse que foi completamente exaurida nos dias do João do Apocalipse, exceto pela volta de Jesus, que é o que projeta o Apocalipse para o futuro. Mas em cada nova geração, os mesmos fenômenos apocalípticos, que para você entender bem o Apocalipse, você tem que entender que ele apresenta uma quantidade enorme de fenômenos arquetípicos que se repetem de geração em geração. E eu costumo dizer que a história avança num tempo linear, no espaço-tempo, que cresce na perspectiva de uma espiral que vai aumentando, boa, boa. vai aumentando. É como quem está numa Inclusive, escada espiral, que começa inclusive estreita. esse conceito que você está usando é reconhecido pela sociologia. Bom, eu não sei se é, eu sei que na minha mente nasceu de dentro de mim. Eu não me servi de nenhum sociólogo histórico, de nenhum historiador, de ninguém. Para mim era óbvio, lendo o Apocalipse foi que eu depreendi esse significado, e lendo a história foi que eu depreendi esse significado. E bem bom para a sociologia se ela concorda com isso, mas eu aprendi isso na Bíblia. Aprendi isso lendo o Apocalipse, lendo a história da igreja e vendo que ela cresce numa espiral crescente. Como eu cresci num casarão que ligava o primeiro andar ao quinto andar através de uma escada de argelim, e você podia entrar aqui embaixo e ela ia ficando um pouco mais larga à medida que subia, você via do segundo andar coisas mais amplas do que a do primeiro, e do terceiro, e do quarto, e do quinto, sucessivamente. Assim é a percepção histórica que o Apocalipse me oferece. Teve um tempo que eu ia estudar o Apocalipse e eu abria uma quantidade enorme de livros e de eruditos na minha frente, ficava checando tudo. Hoje em dia eu leio o Apocalipse sem precisar de sequer de um outro livro. Primeiro, porque a memória histórica de tudo que interessa do ponto de vista da amarração e da contestação ou da convalidação do livro já está mais do que absorvida em cada poro do meu ser. E, em segundo lugar, porque o Apocalipse se tornou um livro que prescinde agora de muitas interpretações simbológicas e escatológicas, porque ele foi se tornando a cara do mundo que nos cerca. E ele se torna cada dia mais um livro ecológico. Teve um tempo que ele era um livro muito concentrado na interpretação política dele, mas ele é mais escatológico do que político. São as fontes de água que vão morrendo gradativamente. E ele faz questão de ser gradativo. É um terço que morre, depois dois terços, depois três terços. São mares que vão sendo envenenados, são florestas que vão sendo deflorestadas crescentemente. São os animais da terra e a natureza que já gemia, sempre gemeu, mas que chega a esse ponto do uivo. Quando você lê Apocalipse 14, daquele anjo forte gritando no meio do céu, e o texto diz na introdução: um anjo forte que tinha um evangelho eterno para pregar. Aí você fica esperando que ele fale da cruz, da ressurreição, disso, daquilo, não.
o que ele diz nesse evangelho eterno é o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória. A ele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse é o evangelho eterno, é a defesa eterna. É temer a Deus, é lhe dar glória, porque ele criou a criação toda. Os céus, que não é o sky do inglês, não é o espaço, é muito mais. Na perspectiva da cosmogenia do Novo Testamento, são os céus interdimensionais, como que eles venham a se desenvolver, a aumentar na nossa percepção. Os céus, a terra, os mares, os rios e as fontes das águas. Coisas que são as maiores boas novas para a humanidade, sem as quais a gente não vive um dia. Só a boa nova é o Evangelho, diz: temam a Deus, porque só o temor de Deus ensina a gente a cuidar da criação. E o crente não está nem aí para a criação e quer que tudo seja devastado, porque a escatologia desenvolvida nos Estados Unidos, e é uma escatologia pentecostal, neopentecostal, dispensacionalista, que é essa mesma que o Lamartine advoga e muitos outros, no fundo, ensina que quanto pior, melhor. Uhum, E a gente não tem nada para fazer para melhorar o mundo, quanto a gente está aqui para adiar essa uhum, calamidade. uhum, Em Mateus 24, depois que Jesus conta essa calamidade, ele manda a gente adiá-la, a gente postergá-la, a gente não deixar a fome crescer, a injustiça proliferar, a maldade se exacerbar, manda que a gente multiplique talentos e dons para que isso cresça e favoreça não somente a nós, mas o mundo inteiro. Manda que a gente se mantenha de olhos bem abertos e manda que a gente se preocupe com aqueles que, tendo fome, precisam comer, tendo sede, precisam beber, estando nus, precisam ser vestidos. Porque, por exemplo, quando você lê a narrativa dos Cavaleiros do Apocalipse e a sequência deles, bem no início do Apocalipse, quando começa o capítulo 6 do Apocalipse, você tem aquele cavaleiro branco, e tem muita gente que chega a dizer nessa escatologia americana que é Jesus vindo, vencendo e para vencer. Não, aquilo ali tem a ver com hegemonia política. São aqueles seres que desenvolvem tanto poder político que trazem aquilo, era uma denúncia à Pax Romana, que dizia que quem quer que se submetesse ao Império Romano estava sob a Pax Romana, porque eles tinham chegado vencendo e para vencer. O paradoxo é que vem o segundo cavalo, que é o vermelho, e aquele segundo cavalo vermelho é guerra. É guerra porque toda vez que você tem um sistema hegemônico que domina por décadas, ou até por séculos, hoje em dia por décadas, o que acontece é que há uma acumulação raivosa no inconsciente coletivo da humanidade e logo depois tem um represamento e as represas estouram e o que vem no atropelamento geral, no tsunami que responde à hegemonia poderosa, estilo Trump querendo dominar o mundo inteiro contemporaneamente, é guerra. Então, quanto mais seres buscando hegemonia planetária, mais chance a gente tem de guerras horrorosas planetárias com consequências imprevisíveis. Aí vem o terceiro cavalo. Como consequência da guerra, o que é que vem? Vem aquele cavalo da fome, o cavalo preto, que é da economia, que é da inflação, que é não ter dinheiro para comprar alimento. Não adianta ter dinheiro porque não tem alimento. Você pode oferecer fortunas, como diz o Apocalipse, mas não tem comida. Você oferece trigo e farinha por fábulas,
Mas não tem trigo e farinha, ainda que você tenha fábulas guardadas. É uma calamidade que aumenta e literalmente se encavala com aquele cavalo da morte, porque aonde a guerra chega e a fome graça, o que vem em seguida é morte, é peste, é miséria, são milhões morrendo. E seguindo a linha do que eu te disse, da história crescendo como uma espiral crescente que só aumenta, 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 engorda, fica grávida de maldades em si mesmo, o que acontece é que as consequências disso, que a gente já viu antes no passado, várias vezes, ficam cada vez mais gravosas. Hoje já são horrendas. É 1% da humanidade controlando o que seria equivalente a 65% dos bens planetários para sustentar minimamente os seres humanos com o que seja segurança alimentar básica. Não é nem para fazê-los seres de posse em qualquer perspectiva, é só para não morrerem de fome. Isso vai piorar muito mais. Aí, enquanto isso, eles ficam querendo saber. Tem evangélico aí dando glória a Deus porque o Papa Francisco morreu, porque o Papa Francisco era comunista. Meu Deus, o cara mais anticomunista que eu já conheci era o Papa Francisco. Mas a doença dos crentes, não só dos crentes evangélicos e protestantes e pentecostais e neopentecostais, é tão profunda, mas ela também encontra recíproco entre os fanáticos católicos, conservadores, que querem ver a categoria de gente LGBTQIA+, se lascar, se danar e para o inferno. Queriam que o Francisco fosse um ser impermeável, duro, implacável e condenatório. Aí aparece um homem visitando presos, socorrendo a quem tem fome, pela paz, contrariando presidentes do mundo inteiro, brigando com colegas patriarcas russos da Igreja Russa que apoiam o Putin, denunciando o Putin, denunciando Netanyahu, denunciando Trump, denunciou Bolsonaro, denunciando todo mundo. Aí vem esse bando de gente doida, alienada, que não sabe diferenciar a mão esquerda da mão direita, que não lê nem gibi, que não lê nem figurinha de internet, que só se alimentam dos memes que o próprio grupo ideológico dessa tribo perversa criam e dão para eles, e eles, às vezes, até como ontem eu peguei um Uber aqui com um rapaz formado em TI, advogando as causas mais abjetas da Idade das Trevas pré-medievais, horrorosas, nojentas. Aí você pergunta, escuta, o que é que você lê? Não, eu leio muito, mas o que é que você lê e de quem é a procedência? Quando você vê de quem é, eu digo, meu filho, é como ler cartas do inferno para um discípulo. É só isso.